A ideia da ponte sobre o Tejo foi pela primeira vez concretizada no projeto do engenheiro Miguel Paes em 1876. Quem, desde então, procure tópicos da evolução da ideia da ponte, pode aquilatar as variantes, os projetos, as indecisões, os cálculos e os locais propostos para essa obra, que teria de ser sempre suntuosa e monumental. Os próprios cronistas de Lisboa, e com eles Fialho, escreveram com entusiasmo e esperança sobre o que ainda não passava de sonho. O estudo definitivo do problema foi iniciado em 1953 e levou à decisão de construir uma ponte suspensa para o tráfego de veículos automóveis e que fica a ser a maior da Europa. Mais tarde, serão acrescentados os elementos de reforço necessários para permitir também a passagem de comboios. 10 de janeiro de 1963, com a presença do chefe do Estado e outras altas figuras da vida nacional, realizaram-se a bênção e o lançamento nas águas do Tejo do grande caixão metálico destinado à fundação da Torre Norte. E apenas as palavras necessárias. O representante do construtor, o diretor do gabinete da ponte e o ministro das Obras Públicas resumem as linhas mestras que justificam e vão orientar os trabalhos. Termos técnicos, mas sobretudo palavras de fé, que a bênção traduziu no gesto e na oração do Cardeal Patriarca de Lisboa, a mão de Deus guiando a mão dos homens. Aquele caixão de aço era a primeira peça da grande ponte, apoio e símbolo dos milhares de outras peças que iam servir para traçar na água e no céu a linha vitoriosa da estrutura. A maquete do grande conjunto permitia por si só uma antevisão que vivamente interessou quantos a observaram, começando pelas personalidades que assistiram à solenidade inaugural dos trabalhos. O grande caixão metálico foi rebocado para o local da construção da torre. As fundações de ambas as torres são constituídas por grandes blocos vazados de betão armado, assentes em rocha basáltica no fundo do rio. A mais profunda é a fundação da Torre Sul, situada 82 metros e meio abaixo do nível das águas, após atravessar camadas de água, lodo, areia e pedras soltas. São os caixões metálicos que constituem a cofragem desses blocos e permitiram construí-los e afundá-los gradualmente até se atingir a camada rochosa. O betão era lançado dentro do caixão e esse aumento de peso produzia a descida do conjunto, que foi interrompida quando o bordo superior se encontrava um pouco acima do nível das águas. A estrutura metálica do caixão foi então acrescentada para cima, permitindo a repetição do processo que foi aplicado o número de vezes necessário para se atingir a profundidade total de 82 metros e meio. Todas estas operações se fizeram sem descida de homens ao fundo do rio, o que quer dizer que sempre a segurança de vidas humanas esteve em primeiro lugar. Ao mesmo tempo estava a ser construída na margem norte outra grande fundação, a fundação do maciço de 50 mil metros cúbicos, que serviria para garantir naquela margem a fixação dos cabos principais. No meio do rio ia começar a construção das torres principais da ponte suspensa. A parte superior da respectiva fundação ficou formada por uma espessa laje de betão armado, na qual se ancoraram os grandes parafusos de fixação da torre às fundações. A face superior destas foi cuidadosamente desbastada e alisada para que o assentamento das chapas de apoio da torre se fizesse com absoluta exatidão. As operações da colocação e acerto das chapas foram verificadas por meios geodésicos e taquiométricos. Cada uma delas tem 13 centímetros de espessura. Para a sua construção, uma rede foi mecanicamente solta das torres, deslizando depois ao longo daqueles cabos provisórios até formar o chão do passadiço, cuja altura acima da água era de cerca de 90 metros no ponto médio do rio e 200 metros na plumada das torres principais. Os fios de aço para a formação dos cabos de suspensão tinham meio centímetro de diâmetro e vinham organizados em grandes carretéis com 100 km de fio cada um. Nas torres de fiação, um sistema de roldanas e contrapesos permitia regular a velocidade e a tensão dos fios durante as operações do seu lançamento sobre o rio.
Essas operações foram executadas à custa de 2 pares de rodas ou aranhas que levavam o fio de uma margem para a outra. Durante a operação, havia que verificar e ajustar permanentemente a posição em que os fios iam ficando, para o que estavam escalados ao longo do trajeto grupos de correção e acerto. As 2 aranhas de cada par estavam fixas ao mesmo cabo motor e trabalhavam como vai-vem, de modo que as rodas se moviam em sentidos contrários, tendo partido simultaneamente das 2 ancoragens opostas e cruzando-se a meio do percurso. Num trajeto, cada roda transportava 4 fios. As correções eram feitas com folgas mínimas, indo-se ao ponto de ter em conta as alterações de posição devidas a variações da temperatura ambiente. Em março de 1965, 3 meses depois de iniciado o lançamento dos cabos principais, realizou-se o último percurso útil das aranhas, correspondendo à colocação dos 8 fios que faltavam para completar o cabo poente. Ponto suspenso, embora ainda sem o tabuleiro, apresentava pela primeira vez a linha completa do seu perfil. Faltava fazer a colocação dos elementos do tabuleiro rodoviário. O pavimento terá composição mista. Nas 2 vias de circulação mais próximas dos bordos da ponte será também bituminoso. Mas as 2 vias centrais, para diminuir a ação do vento sobre a estrutura, ficarão simplesmente em grelha aberta, portanto sem qualquer revestimento especial, fazendo-se diretamente sobre essa grelha o rolamento dos veículos. Solene e luminoso da grande praça da portagem, emoldurada por bandeiras e pela multidão, a chegada do chefe do Estado e a revista à Guarda de Honra marcaram o início formal da cerimónia. Cursaram o diretor do gabinete da ponte, o presidente da firma United States Steel, os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e de Almada e o ministro das Obras Públicas, dando conta do modo como tinham decorrido os trabalhos, acentuando o significado regional e nacional da nova ligação estabelecida, exprimindo satisfação e agradecimento pela sua efetivação. Depois, traduzindo o reconhecimento da nação, o Sr. Presidente da República condecorou o engenheiro Arantes Oliveira, o engenheiro Canto Muniz e outros colaboradores da grande obra, abrangendo todos os escalões da hierarquia do trabalho. Marcando o termo da fase de construção, novamente uma bênção para a obra concluída, para os que a ergueram e para todos os que vão usá-la. E, finalmente, o gesto inaugural. E posta ao serviço da nação, a Ponte Salazar. Salazar levado em braços para o caixote do lixo da história, 7 letras transformadas em epitáfio de um regime morto de velho. Um enterro festivo com um batismo óbvio, o bronze dá lugar ao grafite, o nome dá lugar à data, fecha-se o ciclo e a revolução dá lugar à inauguração. A ponte sobre o Tejo passou a ter oficialmente o nome de 25 de Abril.